Então, gente, vou fazer uma revisão bem rápida aqui do conteúdo da prova de amanhã, tá? Hoje a gente vai ver um pouco sobre orientação cartográfica. Quando a gente está falando de orientação, estamos retratando basicamente a direção ou rumo que a gente está tomando. Um dos principais elementos da orientação cartográfica é os pontos cardeais, que é o norte, sul, leste e oeste, certo? Mas também existem os pontos colaterais. Ponto colateral é o meio termo entre esses principais rumos que a gente tem. Então, entre o norte e o leste, a gente tem o nordeste, o leste e sul, o sudeste, o norte e oeste, noroeste e o sul e oeste, sudoeste. Dá para perceber que ele vai tomar um pouco da denominação dos principais pontos. Então, aqui lembra leste, então por isso que esses pontos colaterais ficam na direita, e aqui lembra oeste, então por isso que eles vão ficar à esquerda, beleza? Aqui a gente tem os pontos subcolaterais. Os subcolaterais é quando a gente precisa ser mais específico do que esses. Então, entre o norte e o nordeste, a gente tem o norte e o nordeste. Por exemplo, entre o leste e o sudeste, a gente tem o leste e o sudeste, e ele vai seguir essa denominação, primeiro pegando o nome do ponto cardeal, depois pegando o nome do ponto colateral próximo. Então, a gente viu também, né, em aula, que existem dois tipos de norte no planeta. O norte magnético, que ele vai tomar como referência esse eixo de rotação da Terra inclinado. Tem o norte geográfico, aquele representado pelos mapas, e tem a declinação magnética, que é basicamente a angulação formada por esses dois nortes. Isso daqui geralmente é corrigido, mas nas bússolas recentes. Mas antigamente o pessoal precisava fazer um cálculo com essa diferença de grau. A gente tem também, né, o fato de que antigamente não existia a bússola e isso dificultava a localização no planeta. Então o pessoal se orientava pela posição solar. A gente chama isso de movimento aparente do Sol. O Sol ele vai nascer ao leste às 6 horas da manhã, aproximadamente. Isso muda muito de acordo com a literatura. E ele vai se pôr ao oeste às 18 horas, 6 horas da noite. E aí, outro conteúdo que a gente trabalhou também é a questão de escala. A escala nada mais é do que uma redução do mundo em algo que pode ser representado numa folha de papel. E aí a gente vai ver que algumas fontes vão falar, né, que a escala nada mais é do que a relação do desenho, a distância do desenho e a distância do mundo real. A gente vai ver aqui duas formas de representação de escala, né? A gente trabalhou em aula que essa é um tipo de escala pequena. E por que pequena? Porque tem poucos detalhes representados, já que a gente só vê um estado, por exemplo, mas poderia ter todos os estados do Brasil aqui. Mas se a gente for com características mais detalhadas, a gente não consegue ver desse tipo de mapa. Quando a gente tem uma escala grande, a gente consegue ver vários elementos do mapa, feito árvores, casas, estradas ou pontes, tá? Essa é uma fórmula que a gente trata sobre a questão de escala. Então, escala é geralmente representada em fração, tá? Escala nada mais é do que o desenho sobre o real, a distância do desenho sobre a distância real. A gente possui aqui um tipo de escala, que é a escala numérica. A escala numérica, ele vai, em vez de botar aquela fração básica, a gente vai botar dois pontinhos, ou pode vir um tracinho, tá? Representando essa divisão. Basicamente a gente vai subentender que o primeiro número é em centímetros e o segundo número também é em centímetros. A gente lê isso por expresso como assim: 1 centímetro do desenho equivale a 250 centímetros da vida real. Uma observação aqui é que quanto maior esse denominador, maior a redução da realidade. A gente consegue ver nesse exemplo daqui, em
Então aqui a gente tem várias casas que a gente vai diminuindo ela pela metade e cada vez mais a gente percebe que quanto menor a forma, maior é o denominador aqui, certo? E a gente tem a escala gráfica. A escala gráfica nada mais é do que uma régua e geralmente vai ter várias numerações dessa régua e cada subdivisão a gente vai subentender que tem 1 centímetro. Então basicamente a gente vai ver também que vai haver um intervalo dessa régua. Por exemplo, aqui a gente percebe que está somando de 10 em 10. Então a gente poderia ler isso como 1 centímetro do desenho representa 10 quilômetros da vida real. A gente vai subentender quando a questão ela não vai informar que isso daqui é em quilômetros, beleza? E aí a gente tem a escala de análise. O local basicamente representado pela rua, pela casa, pelo bairro. O regional pode ser município, estado, região. O nacional é o país, né, o próprio país. E o internacional é o global, o mundo todo, beleza? E a gente tem basicamente o cálculo da escala, né? Geralmente as questões vão gostar de colocar algo mais ou menos assim. Então a gente vai ver que a questão ela vai dar a escala, ela vai colocar uma representação da vida real, sei lá, de um ponto A para um ponto B. Ele vai falar que esse ponto A ao B no desenho representa 10 centímetros e vai pedir qual é o real. Para a gente fazer esse cálculo, a gente precisa basicamente, ou tem duas formas, né, de resolver, na verdade. Ou a gente joga na fórmula, que basicamente é igual a Dzinho sobre Dzão. E aí, qual é? É 1 sobre 250 mil. Lembrando, pessoal, é uma fração, então tem que respeitar as normas de fração. Qual é o Dzinho? Que é o desenho, a distância do desenho, 10 centímetros. Então 10. E aí aqui eu não preciso botar a escala de grandeza, porque basicamente todos estão em centímetros, tá? E eu quero achar o Dzão. É só multiplicar. Então, para achar o Dzão, eu consigo, é só adicionar o zero mais. Se ali tem 4 zeros, eu coloco um 0 a mais. Então, uma dica que eu dou é sempre botar 3 pontos da direita para a esquerda para achar a escala de grandeza. E aqui a gente tem 2.500.000 centímetros. O ideal é transformar esses centímetros em quilômetros, porque é uma distância real. Então, uma dica que eu dou, ou você vai colocar basicamente as escalas de grandeza e vai multiplicar por 10, deslocando para a direita. Aqui é decímetro, centímetro, milímetro. Então, ou você vai botar as numerações aqui está em centímetros, né? Vai começar bem à direita, ele vai estar aqui, ó. 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, à medida que eu vou deslocando para a direita, eu vou cortando um zero. Então, ó, aqui tem 5 zeros, aqui vai ter 4 à direita, aqui vai ter 3. Por que está reduzindo os zeros? Porque toda vez que eu desloco para a esquerda, eu vou dividir por 10, beleza? Então, desloquei direito de novo para a esquerda, reduzi mais um zero, fui para a esquerda de novo, reduzi mais um zero, e aqui eu concluo que a resposta é 25 quilômetros. Já posso botar aqui. Vai ter questões que ela vai colocar aqui em quilômetros. Aí é só fazer o processo inverso.
Se aqui para passar para a esquerda ele divide por 10, para passar para a direita eu vou multiplicar por 10, certo? Esse é um tipo de resolução. Vocês podem resolver isso também por regra de 3. Então, regra de 3, vocês vão botar uma coluna, certo? Então, basicamente, aqui você pode botar tipo desenho, a coluna do desenho e a coluna do real. Eu sei que aqui, quando ele bota aqui, ele quer dizer que aqui é o desenho, que é o desenho e aqui é o real, beleza? Então, ao fazer o cálculo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou falar que um do desenho representa, ok? 250 mil centímetros do real. E aí eu vou armar novamente, né? E eu tenho 10 centímetros do desenho. Então, qual é a coluna do desenho? É esse daqui. Então, eu vou botar aqui 10 e eu vou achar x. Aqui é só matemática, tá? Multiplica, cruzado, a gente vai ter o mesmo resultado que a gente tinha descoberto embaixo. Beleza? Então aqui é só armar. Então com isso você já consegue